Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal da Eletricidade, que hoje vai iniciar uma série de vídeos aí sobre instalações elétricas em estruturas de drywall ou gesso acartonado, também conhecido aí como construção a seco. A gente vai se ater basicamente à parte das instalações elétricas das caixas de luz ou caixas de passagem e dos quadros de distribuição. Não vamos entrar no mérito da construção do drywall ou da montagem do drywall propriamente dito. Então a gente atende inclusive aí a centenas de pedidos de inscritos que ao longo de meses pediram para pautar aqui no canal esse assunto que está em desenvolvimento, né? Que inclusive faz muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa, mas aqui no Brasil isso começou na década de 1990 e tem crescido muito de lá para cá devido a inúmeras vantagens da construção a seco ou do drywall, tá? Então, para fazer sentido para você que é um profissional do setor elétrico, que é um montador, que é um instalador, que é um eletricista, a gente vai falar um pouquinho sobre o drywall e na sequência a gente já começa a fazer a montagem da caixinha de luz ou da caixinha de passagem na estrutura de drywall. Quando você faz um projeto de instalações elétricas, quando você se propõe a fazer um projeto de instalações elétricas, seja em estruturas de drywall, seja em alvenaria, seja em madeira, seja em estruturas metálicas, a premissa número 1 na escolha dos produtos é a questão da segurança. Então, quando você escolhe produtos que não são propagadores de chamas, você está utilizando a premissa número 1 de segurança e preservando vidas e, digamos assim, materiais. A gente vê frequentemente nos noticiários tragédias e sinistros envolvendo incêndios em edificações residenciais, comerciais ou industriais que sejam. E quando você investiga essas ocorrências, normalmente você chega a uma causa raiz que está muito associada à questão da qualidade dos materiais, a falhas no dimensionamento, a falhas na execução do projeto. Tomem muito cuidado com recomendações de eletricistas, de mestres de obras ou de quem quer que seja, apontando para a compra de produtos que não sejam resistentes a chamas. Isso é muito perigoso, tanto na questão dos eletrodutos, como na questão dos quadros de distribuição e das caixas de passagens. Tomem muito cuidado com isso, tá? Nós sabemos que existem os bons profissionais, os bons eletricistas, os bons engenheiros, os bons arquitetos, mas também existem, infelizmente, os maus profissionais que trabalham mais barato, que não têm know-how, que não têm experiência, que recomendam produtos de má qualidade mais baratos e o pior, não dominam a sua profissão e fazem serviços mal feitos, não atendendo nenhuma normalização brasileira, a exemplo, a NBR 5410, o que favorece a ocorrência de sinistros, incêndios e desastres. Então, quando o canal ele se propõe a fazer esse tipo de conteúdo, a gente faz, aqui é um serviço de utilidade pública. Então, se você é um construtor, pelo amor de Deus, não contrate profissionais desqualificados, conhecidos aí como Zé Faísca, Zé da Esquina, Pica-Fio, para executar a sua obra. Com eletricidade não se brinca. A gente tem visto isso nos noticiários. E quando você investiga, a causa raiz está associada a mau dimensionamento, a produtos de má qualidade, a produtos baratos e principalmente a erros na execução do projeto, feito por profissionais que não são do ramo. Então, com isso, a gente buscou a parceria com a Manco Vave, que nos forneceu os materiais e todos os subsídios técnicos para as montagens em estruturas de drywall, que vai ser abordado num aspecto mais prático no vídeo número 2 dessa série aqui. Existem basicamente 3 tipos de drywall. Esse aqui é o standard, né? É uma placa utilizada para construções a seco em ambientes que não sejam úmidos. Existem os caras
para serem utilizados em ambientes úmidos, e também existem placas resistentes a fogo, ARF, né? Resistente à umidade, e esse aqui é o standard. Então tá aqui os perfis de aço galvanizado, né, que nós vamos utilizar. Esse aqui é a montante, é utilizado aqui na vertical, inclusive com esses furos aí para passar, né, os conduítes. Aqui eletrodutos corrugados da Manco Vavin de 6 e 3/4. Tá aqui o detalhe aqui do drywall, também conhecido ali como gesso acartonado, justamente porque no meio dele aqui, se vocês perceberem, você tem gesso. E aqui você tem os cartões, o papel, um papel dedicado aí. Esse cara aqui ele tem uma espessura de 12,5 milímetros, mas existem paredes de até 25 milímetros. Pessoal, quando o canal da Eletricidade decidiu produzir esse conteúdo sobre instalações elétricas em estruturas de drywall e a montagem dessas caixas de luz e das mangueiras corrugadas ou eletrodutos corrugados e associados aqui com o quadro de distribuição, tá aqui o quadro de distribuição, a gente procurou as melhores práticas e as melhores tecnologias do mercado. Para isso a gente conversou com inúmeros profissionais, entre eles instaladores, montadores, arquitetos, engenheiros, e uma coisa que me surpreendeu positivamente em relação a isso foi a recomendação unânime da Manco Vavin para esse tipo de solução. Então a gente está utilizando aqui as caixas de passagens 4x4 e 4x2, os eletrodutos de 25 e de 20, também da Manco Vavin, bem como também o quadro de distribuição da Manco Vavin, que é dedicado para a montagem em estruturas de drywall. O canal tem essa premissa de levar a melhor experiência, a melhor tecnologia para você que às vezes busca no nosso canal um subsídio técnico para empreender um negócio. A gente escolheu simplesmente o melhor que há no mercado brasileiro e também no mercado mundial, porque o canal ele tem esse apelo de trazer tecnologias inovadoras para vocês. Vocês vão realmente se surpreender com tamanha tecnologia que existem nessas caixinhas de luz, que já vem com os fixadores aqui pré-montados. É uma caixa de PVC rígido que atende a norma NBR 5410 e a 5431, portanto trata-se de uma caixa de PVC anti-chama, que já vem com travas pré-montadas ou pré-instaladas, o que faz ganhar tempo. Essas travas elas atendem paredes de drywall desde 9,5 milímetros a 25 milímetros. Então, pessoal, resumidamente, 3 aspectos construtivos me surpreenderam bastante aqui em relação a essas caixas de luz, que também é conhecida aí como caixa elétrica ou caixa de passagem, enfim. A primeira delas é a questão do material, não propagadores de chamas. A segunda delas é em relação às travas que já vêm pré-instaladas, conforme você pode observar aqui, elas já vêm montadas de fábrica, pré-instaladas, o que faz se ganhar tempo e facilita demais a montagem no canteiro de obra. E isso não existe em produtos similares. Isso aqui é uma característica exclusiva da Manco Vavin. Um outro aspecto que me surpreendeu também foi a questão do encaixe da mangueira ou do eletroduto corrugado nas furações. Quando você encaixa isso aqui, existe uma trava que mantém ela firme e ela não se solta facilmente. Por mais esforço que você faça, ela não se solta facilmente. Quando ela se solta facilmente, isso ocorre muito em produtos similares de má qualidade, isso dá retrabalho na instalação, isso dá manutenção. Você tem que recortar, fazer um recorte na placa de drywall e colocar de novo o eletroduto no local, e depois tem todo um retrabalho ali de colocar de novo a placa, fazer todo o acabamento. Isso é um transtorno na obra.
Como nós já dissemos, são versões exclusivas e dedicadas para paredes de drywall e permite a instalação em paredes com espessuras entre 9,5 milímetros até 25 milímetros, que corresponde aí ao dobro dessa daqui que tem 12,5 milímetros. São paredes mais resistentes. Inclusive o drywall, para quem não sabe, ele tem um grande apelo em isolamento acústico e térmico, por isso que os americanos e os europeus gostam muito do drywall, né? Eles, já a gente vai falar sobre todas as vantagens de você fazer a instalação e divisórias de drywall aí nas edificações. Tá? É um produto que possui alta resistência química, sem falar que é muito fácil de instalar. Tá? Não adianta você fabricar um produto pensando apenas em vender, você tem que pensar também no instalador. E eu encontrei aqui grande apelo na facilidade de instalação, porque o canal da Eletricidade ele tem essa premissa de levar as melhores tecnologias do mundo aí para os nossos inscritos, que são instaladores, montadores, eletricistas, técnicos, engenheiros, arquitetos, enfim. E também temos até o consumidor final e estudantes ou curiosos aí no setor. Uma outra coisa também que facilita aí a acomodação e a estocagem é que elas são encaixadas umas dentro das outras, né? Facilmente empilháveis. Pessoal, antes da gente finalizar esse vídeo, eu queria falar para vocês quais são as principais vantagens do drywall ou gesso acartonado, também conhecido como construção a seco, se comparado com a solução tradicional com alvenaria. Então, se você comparar essa solução com a alvenaria convencional, você vai perceber que o material ele é mais leve, mais barato, ele tem um transporte mais econômico, porque transportar placas de drywall é muito mais barato do que transportar tijolos, muito mais barato, e consequentemente você vai economizar também no frete e no transporte. Tá? Os componentes são recicláveis. Uma outra coisa também é em relação ao tempo de obra. É um tempo muito mais rápido e ele ocupa menos espaço. Estima-se que ele ocupe 5% menos espaço do que a solução tradicional. Então, se a gente está falando aí de algo que tem 100 metros quadrados, 5% disso dá 5 metros quadrados apenas com o conceito de drywall, tá? Gera menos sujeira e a manutenção também é muito mais simplificada, tornando aí as reformas muito mais simples. Imagina você, eletricista, encanador, bombeiro encanador ou bombeiro hidráulico, fazer uma manutenção numa parede de drywall é muito mais simples do que fazer a manutenção numa parede de alvenaria, onde você tem que quebrar e fazer todo um reparo. Inclusive aqui na parede de drywall, quando você precisa fazer um recorte, o próprio recorte que você serra vai ser o cara que vai fechar novamente o buraco, e você só precisa fazer um pequeno reparo com fitas e materiais dedicados de acabamento para fazer o conserto ali. Então, com isso a gente finaliza esse vídeo de hoje, mas a gente continua com esse assunto num próximo vídeo, falando sobre o quadro de distribuição, né? Esse aqui, um quadro dedicado para drywall, onde a gente vai instalar aí todos os disjuntores, né? Todos os condutores elétricos, tomadas, interruptores, fios, etc., para você entender como é que é feita toda essa engenharia de uma forma muito simples. Tá aí, drywall é uma coisa que veio com força para o Brasil e vai ficar devido a tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Então, na sequência, você vai ficar aí com alguns links do próprio fabricante sobre as construções e os equipamentos em drywall, bem como também o link desses produtos maravilhosos que a gente acabou de apresentar aqui. Então é isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, seja membro. A gente vai ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo review, nosso próximo bate-papo, a nossa próxima aula, que seja aqui no canal da Eletricidade. Tchau, pessoal!